Noite, bem-vindos à nossa leitura viva. Hoje, na nossa quarta edição, nós vamos ler 3 contos do novo livro da Aguinaldo Silva, Vendem-se Corações Despedaçados. O Aguinaldo é um autor que eu costumo dizer que é um autor incrível, né? Eu costumo dizer que ele é o gênio das palavras e das tramas. Eu admiro demais esse autor incrível que a gente vai ter o prazer de ler hoje o novo livro dele. No elenco, Totia Meirelles, Juno Andrade, Anderson Tomazini. A produção é do Joaquim Vidal, a técnica, Stefano Matola e Luciana Bernardo, a realização é da Barroso Pires e a direção geral, Regina Antonini. Espero que vocês se divirtam e logo após a leitura nós vamos bater um papo, tá bom? Não esqueçam de mutar os seus microfones e de desligar as suas câmeras. Obrigada, tenham um bom espetáculo. Ela se chamava Bela, embora não fosse, mas era assim que se apresentava aos que a abordavam no bar do Arouche e ganhavam a sua simpatia. Desde o primeiro dia em que lá fui e a vi, eu me tornei um deles. Eu gosto de você porque você me ouve. Mas era impossível não ouvi-la. Todos os frequentadores do bar acabavam por fazê-lo, já que, depois do quarto chope, ela desandava a falar de si mesma. E enquanto tomava do 5º ao 8º, só sua voz se ouvia. E as coisas que ela dizia, que nascera na Moca. Mas eu fui expulsa de lá aos 13 anos, depois de me apaixonar por um homem casado. Que vivera com um marinheiro. Até o dia que ele e o navio dele partiu a sair para dar a volta ao mundo. E nunca mais voltaram nem deram notícia, não é? Que tinha 2 filhos. Mas foram levados pela avó. Estão lá agora em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba. É isso aí. E que tinham lhe oferecido um emprego em Nova York, mas o rejeitara. Eu não ia conseguir viver longe de São Paulo. E que, às vezes, tinha vontade de matar alguém. Só para ver a sensação que isso me daria. Bela falava como ninguém até chegar ao 10º chope. Quando, então, se voltava contra aos que a ouviam e lhe dirigia insultos. E então saía do bar do Arouche, atravessava a praça, seguia rumo à esquina da Vieira de Carvalho e, como num passe de mágicas, lá sumia. Ninguém nunca descobriu onde morava, nem sequer para onde ia. Não dava notícia, às vezes, por mais de uma semana. Mas sempre reaparecia para consumir sua fileira de chopes e repetir o que ela chamava de a minha história de vida. Um dia, o balconista do bar, um paraibano cuja paciência com os clientes bêbados a certa altura da noite sempre se esgotava. E depois de ouvir Bela desfiar pela enésima vez o seu rosário de histórias, debruçou-se sobre o balcão e disse para mim: é tudo mentira. E então eu me perguntei, seria? Se eu descontasse o modo desordenado como ela os narrava, eu podia dizer que havia algum sentido no que Bela chamava de os fatos de sua vida. Mas e se ela tivesse inventado tudo aquilo? Passei a segui-la quando saía do bar. Da minha janela, no 6º andar, do prédio em frente, eu a vigiava. De lá é que via quando Bela chegava e consumia sua fileira de chopes.
Por volta do 7º, eu descia até a portaria e lá aguardava. E quando ela saía do bar e traçava sua linha reta em direção à Vieira de Carvalho, eu a seguia. O meu objetivo era descobrir para onde ela ia, mas nunca cheguei a fazê-lo, pois a certa altura da perseguição sempre perdia de vista. Certa vez eu a vi dar de cara com o senhor em frente ao Galetos. Os dois trocaram um aperto de mãos e seguiram juntos. Em outra, num domingo, vislumbrei quando entrou numa das bocas do metrô República e se misturou aos remanescentes de uma das ferozes torcidas do Palmeiras. Eu fiquei cada vez mais obcecado por descobrir quem era Bela. Tanto que, numa das vezes em que cruzei com ela no bar do Arouche, cheguei a lhe fazer perguntas a respeito. E ela interrompeu com uma frase sumária. Não falo da minha vida íntima. Mas se era isso que sempre fazia entre o 5º e o 6º chope, eu insisti. E ela, de modo mais sumário ainda, respondeu. Faço por vontade própria. Não porque sou interrogada. Sei lá se você é algum alcaguete da polícia. Minhas temporadas no Arouche, que eu vendi no final dos anos 80, quando o Largo ainda tinha os seus encantos, sempre terminavam sem que eu fizesse progressos nas minhas tentativas de descobrir a verdade sobre Bela. Mas quando eu pegava o trem de prata, rumo ao Rio de Janeiro, ia pensar na minha vida no Arouche e tinha certeza de que quando voltasse, o Largo seria o mesmo e no canto mais ao fundo estaria Bela com uma fileira de copos de chopes vazios à sua frente e na mesa ao lado um ouvinte atento às suas histórias. Foi então que ela sumiu durante muito tempo. E quando voltou, era apenas uma sombra do que fora. Magra, desalinhada, suja e com um tique nervoso no canto da boca. Ao vê-la assim, o rapaz do balcão proclamou. O negócio dela agora é outro. Bela continuou fiel ao Arouche, mas nessa sua nova fase quase não falava. E não falou nunca mais. Depois que a vi pela última vez na esquina da Vieira de Carvalho, na qual a sua vida em segredo começava. Ela estava estirada no chão, com 2 velas que uma alma caridosa acendera a lhe iluminar o rosto. E tinha no peito os 2 buracos das balas disparadas por um homem que saíra da multidão e depois para lá voltara, encerrando com esse trágico final o mistério da Bela do Arouche. Ela se fora sem que ninguém soubesse quem realmente era. When all the salt is taken from the sea, I stand dethroned. I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there?